Então o tema da mensagem de hoje é declare morte a Agag. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Nós iremos passear em alguns versículos, amém? Você vai perceber que alguns alteram, porque essa história é comprida, então eu tive que pegar os capítulos mais interessantes, para que você possa entender a história. Então 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. E por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumento. Então convocou Saul os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e viu uma missão ordenado: vá e destrua todos os amalequitas, guerreie contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre o despojo e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Amém? Amado, essa é uma história em que o rei de Israel, chamado rei Saul, ele por sua vez tinha uma ordem da parte de Deus, que era liquidar, exterminar da terra os amalequitas. E o Senhor disse assim: olha, não sobre nada, porque tudo aquilo que é ruim a gente tem que cortar até a raiz. Às vezes a gente quer poupar algumas coisas, amado, do que está à nossa volta, queremos dar de bonzinho, mas o bonzinho lá na frente se torna ruinzinho, porque quando o negócio virar para o teu lado, o negócio fica mais estreito do que parece. O Senhor disse assim: olha, eu não quero nada dos amalequitas, absolutamente nada. E você viu o texto que diz: homens, mulheres, até recém-nascido, porque ele é recém-nascido hoje, mas amanhã ele se torna um guerreiro amalequita para destruir o povo. Os amalequitas aqui, amado, na verdade é uma ilustração adequada àquilo que permanece dentro da vida do cristão. Sabe, aquele pecado que já foi totalmente derrotado na cruz, ele deve ser tratado com crueldade. Para os dias de hoje, quem é o nosso amalequita? Quem é o rei dos amalequitas? Satanás. E quem é o pecado? O pecado representa para nós aquilo que rouba a aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que esse pecado, ele tem que ser tratado com crueldade. Sabe? Ele precisa ser despedaçado, porque senão ele voltará a reviver e vai continuar saqueando, vai continuar espoliando o nosso coração. Às vezes nós imaginamos e queremos tratar com o pecado como se fosse uma coisa boba. Você sabia que algumas dinamites, que por muitas vezes é usado em pedreiras, né, grandes pedreiras, para extrair a rocha, ela poderia ser controlada por qualquer órgão do governo, mas ele é um produto tão terrível que quem controla é o exército. Então uma banana de dinamite pode fazer um estrago muito grande. Então é só o exército, uma das maiores forças armadas do país, não só do Brasil como em todo lugar do mundo, é que tem o domínio sobre isso. A Bíblia diz, amado, que quem tem o domínio sobre o pecado é você mesmo. Às vezes nós imaginamos que o domínio sobre o pecado, quem está é o Espírito Santo. Não é não. O Espírito Santo convence o homem do pecado.
Ninguém pode convencer ninguém se aquilo não existir, não é verdade? Quando nós somos convencidos do pecado, nós entendemos que aquilo não é bom para nós. Por quê? Porque é uma bomba de dinamite que a qualquer momento vai explodir. E essa bomba, amado, quer sacudir a sua vida, quer explodir o teu coração e tirar o vigor da tua vida espiritual. É muito natural, quando passa-se o ano, nós temos duas tendências. A tendência de sonhar para que o ano seguinte seja um ano melhor, como também para estar cansado, para estar meio desanimado. Sim ou não? Parece que as coisas vão e você fala, ai meu Deus, mais um ano, será que vai ser a mesma coisa? Sabe o que é isso? Isso é o peso do pecado que por muitas vezes bate à nossa porta. Não podemos ser misericordiosos com esse Agag, com esse pecado, com essa mania, sabe? Com a situação que por muitas vezes tenta te devorar. De fato, o pecado que permanece em nós, frequentemente ele se tornará mais feroz depois de ser destronado pelo Evangelho. Repita comigo: o pecado que estava sobre a minha vida foi destronado pelo Evangelho de Cristo. Saiba que o Evangelho de Cristo destronou todo o pecado da sua vida. Destronou. Destronar é tirar do poder, é tirar do domínio. Então hoje você não é mais dominado pelo pecado, porque Cristo habita em você. A Bíblia nos ordena, amado, e diz que nós devemos ser mortificado do pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: fazei pois morrer a vossa natureza terrena, como prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, pois estas coisas que vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos obedecer a Deus parcialmente. Pastor, mas o pecado que eu digo que eu não vou cometer, esse por muitas vezes eu acabo cometendo, sabe? Nós não podemos, amado, ser indiferente quando procuramos eliminar o pecado da nossa vida. Saiba que você sempre vai lutar, você nunca vai conseguir eliminar, mas você pode se autocontrolar. Existem coisas na sua vida, que você diz assim, olha, eu não quero fazer mais. Quando chega amanhã, a vontade bate a porta, aí você fala, sabe o que é? Só hoje, eu estou na graça, e a graça me dá liberdade para isso. A graça não te dá liberdade para pecar. A graça te dá liberdade. Se porventura você cair, a graça te coloca de pé de volta, mas não te dá liberdade para pecar. Às vezes, amado, nós queremos andar de qualquer maneira e queremos que Deus nos abençoe de qualquer jeito. Deus não está pronto para te abençoar de qualquer jeito. Ele vai te abençoar porque Ele é misericordioso. Mas saiba que existe muito Agag dentro de você. Pessoas como Saul, sabe, que foi ungido de Deus, separado para Deus. A Bíblia diz que ele foi alguém escolhido por Deus, mas em alguns momentos Saul ficou endemoniado. Por quê? Porque ele deu brecha para o diabo agir. Mas é o mesmo Saul que o Espírito de Deus pousou sobre ele. Naquela época o Espírito Santo não era como hoje, que ele mora dentro de nós. Ele vinha em tempos esporádicos e pousava sobre a pessoa, como acontecia com Sansão, com Davi e tantos outros. Algumas vezes ele profetizou como os profetas profetizaram. E por que ele fica endemoniado depois? Nós entendemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ficar endemoniada. De fato ela não pode. Mas quando ela corre atrás do diabo e do pecado, ela passa a ser uma pessoa possessa. E quando você percebe isso? Quando o Agag que está dentro dela, que é o malfeitor, que é a arrogância, que é a prepotência. Existem muitos crentes, amado, que não nasceu de novo, infelizmente. Talvez a gente olhe para a igreja e fale assim, todos serão salvos. Não se engane, a Bíblia diz que muitos não serão salvos. Por quê? Só é salvo aquele que nasceu de novo, que está no processo de libertação, que está no processo de andar, de curar. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador, eu quero mudança a cada dia e luta para isso. Não quer dizer que ele nunca mais vai pecar, porque vai, mas ele luta contra isso. Agora existem os oportunistas, que estão na igreja fazendo tudo errado. Talvez você não venha perder a salvação, porque um dia você nasceu de novo. Mas não conte que Deus vai te abençoar, porque Deus não é conivente com coisas erradas. O que a gente mais vê hoje, amado, são pessoas, sabe, que ficam vulneráveis aos ataques de Agag. O velho homem sempre volta. Você quer ver como uma pessoa fica furiosa? Você começa a confrontá-la. Você vai ver que se ela nasceu de novo, ela vai ficar irritada. A Bíblia diz que ela vai poder até se irar, mas ela não vai voltar a pecar como ela voltou no passado.
Todos nós temos defeito, mas o defeito não pode ser maior do que o teu acerto. Sabe qual a importância de matarmos Agag em nossa vida? É que se você não fizer isso, amado, vai te trazer impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. 1 Samuel 15 fala sobre isso, como Saul desobedeceu a Deus, e como consequência, ele perdeu o seu reinado. Imagina, primeiro rei de Israel, ele resolveu a ser desobediente, ele resolveu a ser rebelde. O que ele perdeu? O que todo mundo sonhava um dia ter, o reinado. O contexto dessa palavra ele é muito profundo no sentimento espiritual, porque Deus havia ungido a Saul. É engraçado, né? Nós vamos ter sábado agora a unção dos líderes de células e dos líderes em treinamento que passam a ser líder a partir da unção. Deus não unge ninguém para depois falar, sabe o que é? Me arrependi de você. Eu vi que você em algum momento errou, pecou, lá na frente você vai pisar na bola. Então esquece a unção que você recebeu e vá para o inferno. Deus não é assim. Mas nós devemos saber valorizar o que recebemos. Se um dia você brigar com a tua mãe ou com teu pai e falar assim, você não é mais minha mãe, você pode até nunca mais olhar para a cara dela e ir na casa dela, mas ela nunca vai deixar de ser sua mãe. E sempre vai aguardar um dia que vocês possam retornar. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Só que a distância da tua mãe, muitas coisas que ela poderia fazer por você já não vai fazer mais, ela vai fazer para outro. Quando nós nos distanciamos de Deus, não adianta chegar no final do ano e dizer assim, Senhor, eu quero ser amado, Senhor, eu quero ser abençoado. Nós somos amados e abençoados, mas nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor acima de tudo. Sabe, amado, Deus dá uma ordem a Saul, e era uma ordem difícil de ser cumprida, que era destruir os amalequitas. Você sabe por que Saul fez corpo mole? Porque os amalequitas eram descendentes de Saul. Era uma família distante, mas era descendente de Saul. Ou seja, o Senhor deu ordem para que ele, destruísse os amalequitas e também o seu rei chamado Agag. Às vezes nós queremos discutir com Deus quais são os motivos dos quais Ele separou e os caminhos dos quais Ele permitiu que você andasse. Às vezes nós queremos questionar com Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer isso para mim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais fazer isso, eu vou chutar o pau da barraca. Quem perde? Deus? Não, quem perde sou eu e você. Existem coisas que nós precisamos de mudança, e o Senhor hoje quer te dizer, arranque, mate, destrua esse amalequita que está dentro de você. Quem é esse amalequita? É a arrogância, é a prepotência, é a falta de humildade, é o pecado. Saiba que da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, trate o teu irmão. Existem muitas pessoas que tratam os outros como cachorro, só porque ele está com a razão. Você é crente, salvo, alguém que está sendo, levantado para um dia morar na glória, eternamente com Deus, e o Senhor quer que você seja no mínimo diferente, no mínimo. Nós temos defeito, mas saiba que você foi marcado, você foi escolhido. Aonde você estiver, o diabo sabe de quem você é filho. Os amalequitas, amado, como eu disse, eles eram descendentes de Saul. Na verdade, a guerra era entre Israel e os amalequitas. Por que Israel tinha uma guerra com os amalequitas? Porque eles foram o primeiro povo inimigo, quando Israel sai do Egito, que está indo em direção a Canaã, que se coloca na frente para tentar paralisar a obra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nada pode paralisar a obra de Deus. Agora eu vou dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Nada vai poder paralisar o que Deus está fazendo na tua vida. Pela terceira vez eu vou dizer de uma outra forma. Deus te chamou para uma grande obra, e Ele não aceita que nem pai, mãe, mulher, filho, esposa, patrão ou alguém paralise aquilo que Ele começou a fazer. O único que pode paralisar é você. Mas quando nós paralisamos, nós somos retalhados por isso. É engraçado, que Saul, ele disse assim, poxa, mas como que eu vou matar o rei Agag? O rei Agag é rei dos amalequitas, de certa forma é uma descendência, talvez era primo de segundo, terceiro, quarto grau, não importa, Deus disse que era para fazer aquilo. Existem coisas que Deus manda você arrancar da tua vida, como o rei Agag, Ele manda arrancar porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai te destruir.
E às vezes a gente diz: não, eu não posso, é meu amigo, eu não posso, é minha família, eu não posso, é o meu trabalho, eu não posso porque é isso que eu tenho. O que eu quero te dizer, amado, que você não é nada, não é ninguém, se a graça do Senhor não for contigo. O Senhor nos chamou para uma grande obra e ponto. Você vai querer ficar bem com todo mundo, mas nem todo mundo vai estar bem com você. Você vai querer ficar bem com os teus amigos, mas teus amigos estão pouco se lixando para você. Se existe um amigo, chama-se Jesus Cristo. Sabe, o Senhor ordenou que esse povo fosse destruído para sempre. Sabe por quê? Porque Ele disse que faria isso. Porque aquele povo tinha afrontado ao Senhor. Os amalequitas tinham afrontado ao Senhor Deus de Israel e impediu o caminho quando saiu do Egito. Pastor, o que nós podemos aprender com este episódio? Deuteronômio 25:17 diz assim: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho. Quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados, exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, Ele lhes dá para dela tomar posse como herança. Vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueça. Sabe quem é os amalequitas nos dias de hoje? O pecado, o mundo. Infelizmente, amada, muita gente que é crente dentro da igreja e fora da igreja é pior do que os amalequitas. Talvez você fale: pastor, nós não podemos julgar a ninguém. Fato. Mas a Bíblia diz: analise-se o homem a si mesmo. Julgue a si mesmo. Nós não podemos confundir graça com um pecado fácil. Graça não te dá direito de pecar. O pecado na tua vida, ele não tem poder. O pecado é semelhante à história de um homem que passa uma mulher na rua muito bonita, um corpo muito bonito, e ele é casado. E ele passou, olhou, por algum momento ele desejou. O pecado é assim: quando passou, olhou e desejou e foi atrás para cometer o delito, aí ele pecou. A Bíblia diz assim, amado: se o teu olho te faz pecar, arranque ele e jogue fora. Quem que falou isso? Foi o Velho Testamento? Não, foi Jesus. Então prova, amado, que o pecado em nós não tem poder quando você não quer que ele tenha poder. E como eu não quero? Eu sei aquilo que me atinge. Existem áreas na minha vida, eu, falando de mim como pastor, como homem, que não me abala. Mas existem áreas na minha vida que me balança. Assim é com você. Talvez o pecado que o teu irmão comete e você não faz. Quantas vezes você julga ele por aquele pecado? A Bíblia diz assim: não tire o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no seu. Porque às vezes nós queremos julgar o outro, mas esquece que existe o rei Agag dentro de você. Eu não posso chegar diante do trono com hipocrisia, dizendo: Senhor, eu vou viver o melhor da terra, se eu não me posicionar como filho. Porque vai chegar o ano que vem e não vai acontecer nada. Eu tenho que receber a palavra, eu tenho que receber que eu sou e faço parte da geração de Caleb. Mas preste atenção, Caleb, ele persistiu o tempo inteiro. Talvez se eu pedir para você fechar os olhos e dizer assim: pense qual é o Agag que tem dentro de você, eu não preciso dizer, nem o Espírito Santo precisa te lembrar, você sabe. É isso que o Senhor te diz hoje: você vai deixar isso no trono. Você vai entregar para Ele. Senhor, sabe aquele mal que eu sempre penso em fazer, que eu luto, eu entrego a Ti. Eu quero te dizer que você vai começar a perder a força, e você vai começar a viver de uma maneira diferente. Primeiro ponto: Saul foi rebelde como Jonas. É uma das coisas que Deus abomina, é rebeldia. A ordem de Deus era para limpar aquela contaminação de Israel. Porque dentro deles nascia um espírito rebelde. Saul tinha, amado, a disposição para a rebeldia. Sabe quando a gente percebe isso? Quando você conversa com uma pessoa e ela sempre tem a disposição de falar mal de alguém.
principalmente quando se trata de líder. Tem pessoas que falam mal da mãe, do pai. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é jovem. A pessoa que você conhecer e um dia almejar casar, no seu bate-papo com a sua futura esposa, o seu futuro marido, se começar a falar mal e não respeitar pai e mãe, não pense que você vai ser respeitado. Quem não obedece, quem não respeita pai e mãe, não vai respeitar marido nem mulher. O filho que um dia ameaça a mãe é o mesmo marido que um dia vai bater na esposa. Esse espírito de rebeldia, a tendência dele é crescer. Não, pastor, faz isso porque é adolescente, então a força dele é pequena. O dia que ele se tornar homem e adulto, a força desse espírito de rebeldia será maior. Não, mas foi para a igreja, se converteu, deveria, glória a Deus. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja e continuam da mesma forma? É por isso que a Bíblia diz, sabe, conta a história das virgens, das 10 virgens. 5 foram salvas, 5 ficaram perdidas. Todas elas estavam prometidas ao noivo. Que lado você quer ficar? Essa rebeldia interior, ela precisa ser quebrada. Rebeldia é espírito de rebeldia. Às vezes você é muito crente, você é cheio de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é salvo, você vai morar com Cristo, mas o Senhor está dizendo, existe um Agag dentro de você, e este Agag é rebeldia. Você não fala na frente. A rebeldia não é aquele que fala assim, olha Renan, eu não concordo com você, vamos sentar, vamos conversar, me prove o contrário do que eu não concordo. Isso não é rebeldia, amado. Quando você fala para a pessoa diretamente, não é rebeldia. Agora quando você fala entre linhas, quando você fica em volta dizendo, você está causando um espírito de rebelião. A Bíblia fala sobre Coré, Nadab e Abiú, que foram homens, como também Miriam e tantos outros. Esse Coré, Nadab e Abiú, amado, eles tiveram uma morte terrível. A Bíblia diz que a terra abriu e eles foram engolidos, porque eles se levantaram contra Moisés. Moisés tinha defeito 1000, como eu e você tem, mas Moisés lutava todos os dias contra o seu defeito. Pastor, isso não é justiça própria. Não, justiça própria é quando você faz algo por merecer. Agora quando eu sei que eu não preciso, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Porque se fosse assim, amado, eu ficaria só de vento para o ar, de papo para o ar. Não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, porque eu estou debaixo da graça. Não é verdade. Não se iluda. Se você não estudar, você vai ser um analfabeto. Se você for um analfabeto, você não vai ter emprego. Se você não tiver emprego, você vai passar dificuldade, mesmo sendo crente. O que nós precisamos entender é que tem coisas que nós precisamos fazer. Saul tinha uma disposição para ser rebelde. Ele foi rebelde com Davi. Quando ele ficava endemoniado, ele mandava chamar Davi. Davi vinha com a harpa, e Davi, quando tocava a harpa, o Espírito de Deus era liberado, e ele ficava curado. E quantas vezes ele tentou matar Davi? Quantas vezes as pessoas estão te ajudando e você vira as costas para ela? Saiba que a colheita disso será muito grande. No caso de Saul, essa rebeldia lhe custou o reino, lhe custou a vida e custou a vida dos teus filhos. Saul morreu, sua família foi destruída, e o seu filho Jonathan, que era aquele que assumiu o reino, ele entregou o reino a Davi. Falou, eu não sou digno, e o reino de meu pai não pode continuar, porque é um reino de desgraça. Mas eu vou falar um negócio muito chato aqui, mas é verdade. Talvez você conheça famílias de crente que são uma bênção. Tem seus problemas, claro, mas são pessoas abençoadas, caminham, prosperam, vão. E de repente você conhece pessoas que são crentes e fala, meu Deus, que família derrotada é essa? Por que será? É da mesma igreja, ouve a mesma palavra. Porque uns são rebeldes e os outros procuram fazer a vontade do Pai. Deus não se deixa enganar. Às vezes você olhou para uma pessoa, uma senhora, eu já falei sobre isso aqui, tem lá 90 anos, não que justifique o que eu vou dizer, mas às vezes não tem apoio dos filhos, não tem apoio da família, não tem apoio de ninguém. Você fala, tadinha, 90 anos, anda na rua sozinha, está doente. Por que ninguém liga? Quem foi essa pessoa no passado? Sabe, irmãos,
Às vezes você está dizendo: tadinho de mim, por que eu não consigo? Por que eu estou orando e Deus não está me abençoando? Por que eu não prospero? O que você tem colhido? O que você plantou? Muitas coisas eu não colhi no meu ministério porque eu plantei errado. E Deus não me justificou porque eu era pastor, não. Porque as coisas de Deus são exatas. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Então cuidado com o que nós semeamos. Sabe, irmãos, nós temos a tendência de transferir os nossos erros para alguém. Segundo, não aceitar viver nos propósitos de Deus. Quando essa malignidade chega, a primeira coisa que nós queremos fazer é não aceitar viver no propósito de Deus e nem pagar um preço por ele. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Às vezes nós queremos que Deus seja o bonzinho, fato Ele é, mas existe um preço para isso. Pastor, eu não vou fazer porque hoje eu preciso sair com a minha mãe, com meu pai. Hoje eu preciso fazer um negócio para o meu filho. Dependendo do que você deixa para lá, fato. Mas aquilo que é responsável, que Deus colocou na tua mão, não negligencie. Não, sabe, não faça de uma maneira errada. Não faça de qualquer maneira, porque o Senhor está de olho. Eu, amado, Deus me deu centenas de pessoas para cuidar. Às vezes Deus te deu uma pessoa só. Eu disse isso hoje para uma pessoa. Falei, cuidado. Essa pessoa que Deus te deu, Deus poderia te dar 200, mas Ele te deu uma. Cuide dessa pessoa como um tesouro. Ah, mas essa pessoa é chata, pastor. Deus me livre. Vai na minha casa, fica enchendo o saco, fica até de madrugada. Então, Ele poderia ir em qualquer casa, mas Ele está indo lá porque Ele te ama e Ele quer ouvir palavra de vida eterna. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Você, quando era do mundo, chegava um crente na tua casa, você não ficava 5 minutos conversando com ele, principalmente se ele estivesse falando de Deus. E se essa pessoa tem essa sede, é porque algo Deus está plantando em você. Talvez você diz, quem sou eu? Então, quem é você? Filho do Altíssimo que Ele quer usar. Depende de você ser deixado usar. Sabe, a nossa vida, amada, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Não aceite manipulação. Nós queremos manipular o Espírito, dizer, olha, se não for do meu jeito, hoje eu não estou bem, então eu não vou fazer. Então, eu preciso voltar a pregar aqui de novo uma mensagem que eu preguei há algum tempo atrás, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, que existe tempos na nossa vida que Deus não conta. Lembram dessa mensagem? Aquilo que você deixa de fazer o que Deus mandou. Exemplo, você aceitou Jesus com 15 anos e você ficou 15 anos afastado do Senhor. Sabe, Deus não vai te castigar por isso quando você voltar aos 30. Só que no dia que Ele for contabilizar todo o galardão, esses 15 anos foram perdidos. Por quê? Porque você estava longe do centro da vontade de Deus. Amado, você não sabe se você tem mais 1 ano de vida. Você está perdendo tempo para quê? Sabe, alimentando um Agag dentro de você, um rebelde, dizendo, eu não faço isso, eu não concordo com isso, eu não aceito essa campanha que o pastor fez, eu não aceito ter que mudar de prédio, eu não aceito ter que ir para a célula, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Enquanto você não estiver aceitando, o Agag que está produzindo dentro de você, está fazendo o seu tempo ser perdido. Eita, pastor, está mal-humorado hoje? Não, estou muito bem-humorado, obrigado. Mas é que não dá para a gente falar de uma correção no meio de uma campanha que só está falando de vitória. Mas não há vitória se não houver conserto. Sabe, amado, às vezes os nossos atropelos não permitem que nós busquemos a vontade de Deus por meio de revelação. Eu quero te dizer que quando eu preparo um sermão, alguns já tiveram a oportunidade de ver no meu computador, eu tenho centenas de sermão prontos. Às vezes tem sermão que eu prego aqui, que eu já preguei 2, 3 anos atrás. O dia que eu não estou muito inspirado, eu falo, Senhor, eu vou lá, eu tenho uma coletânea, eu tenho mais de 700 sermão em PowerPoint pronto.
E de um sermão como esse, exemplo, não aceitar viver no propósito de Deus, isso é um tópico, eu posso fazer um outro sermão disso aqui. Por quê? Porque eu vivo na dependência de Deus. Deus me chamou para isso. Da onde eu vim, ninguém imaginava que ia dar no que deu. Mas só Deus para olhar para um desgraçado que estava lá, sabe, morrendo na macumba, e diz: eu vou fazer você um homem de Deus. Deus quer fazer muito mais de você. Você é muito melhor do que eu no passado. Muito melhor. Você nunca sacrificou animal na encruzilhada. Você nunca tentou fazer nada para matar alguém. E o Senhor me chamou para restaurar. Deus quer fazer com você, e você vai chegar muito mais, muito além. Às vezes eu vejo alguns jovens que me abraçam e falam: pastor, eu queria ser igual a você. E não é, sabe, é arrogância minha não. Eu falo: você vai ser melhor. Eu não aceito que seja igual a mim. Tem que ser melhor. Porque você não vai precisar passar, porque eu já passei. Errar os erros que eu errei. Normalmente os nossos filhos são melhores que os pais, sim ou não? Muitas coisas que os meus pais viveram, eu não precisei viver. É uma nova época, um novo tempo. Não é verdade? Então, amado, Deus está produzindo em você em 2018. Deus está preocupado que você seja próspero, sim. Mas a maior preocupação dele é que você seja escolhido, santo e amado. Agora, se eu sou amado, eu não preciso guardar nada daquilo que Deus colocou no meu coração para tirar, sabe? Eu quero te dizer que Jesus, ele sofreu uma pré-agonia. Por quê? Porque como homem, ele precisava compreender o que iria acontecer. Tem gente que fala: pastor, eu não estou entendendo, eu acordei hoje meio agoniado, sabe? Meio triste, meio frustrado. Eu orei, mas isso não passou. Mas não vai passar mesmo. Sabe por que não vai passar? Porque Deus está preparando você para algo muito grande. E às vezes nós sentimos no mundo espiritual um peso que está sobre nós. Sabe por quê? Porque você não foi chamado apenas para andar de carro zero e ficar desfilando com roupa de grife. Isso é para nós, sim. Mas Deus está preocupado que você vai andar, e aonde você passar, as pessoas serão curadas, serão libertas, serão abençoadas. Esse é o maior propósito de Deus. Quando eu compreendo isso, eu aceito. O Senhor me ensina e me faz viver. O maior problema espiritual, sabe qual é? É que às vezes nós não procuramos entender qual é o propósito de Deus. Nós só pedimos: Senhor, eu quero. Senhor, agora é assim. Deus, agora é assim. Existem lugares por aí que creem na lei da determinação. Eu creio, mas não nessa condição. Olha, eu determino que agora eu vou comprar este lenço. Quando eu comprei o lenço, agora eu quero um lençol. Depois comprei um lençol, agora um edredom. Depois do edredom, uma fábrica de lençol. Sabe? É só vem a nós. E não quer nada para o reino. Que reino é esse? O reino da justiça de Deus. O Senhor quer te prosperar, sabe para quê? Sabe para quê que Deus quer te prosperar? Para que você seja canal de bênção na obra dele. Desculpa aí se você achou que era para você ficar rico, cada vez mais rico, cada vez mais milionário. Não. Deus não te dá nada que você não possa devolver para Ele. Amém? O dia que aquilo que for seu, você falar assim: se um dia o Senhor me pedir, eu tenho disposição de entregar. Primeiro que Ele nunca vai te pedir, porque Ele sabe que seu coração é para entregar. Agora Deus prova o coração do homem. A Bíblia diz que depois do tempo mau, amado, haverá vitórias definitivas. E tudo que você tem de ruim hoje na sua vida, Deus quer lançar fora. Ele quer preparar o seu futuro. Terceiro, Agag morto significa liberação de caminhos. Significa que houve uma superação e um agir do Espírito Santo. Eu tenho que ser em 2018 melhor do que eu fui em 2017. Isso é fato. Se eu perguntar, não vou fazer isso, mas se eu perguntasse qual seria seu grande defeito, cada um aqui saberia dizer pelo menos um. Pastor, olha, meu marido fala disso, mas eu falo que eu vou melhorar, meu filho, eu fico bravo, eu digo: e você? Você também é assim? Esse alimenta a Agag todo dia. Porque se todos veem, todos falam e você não muda, é porque você não quer mudança. E através da sua falta de mudança, muitas pessoas não se convertem. Existem pessoas do seu lado que o Senhor quer ganhar através da tua vida, mas Agag está falando mais alto.
Agag morto significa liberação de caminho. Quando eu arranco os agags da minha vida, meus caminhos estão abertos para ser abençoado. Colossenses 2:20 diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseeis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe, Paulo quando fala isso, ele está atacando direto o uso e costume. Tem gente que é santo de tudo, não corta o cabelo, não usa calça, não rapa a perna, anda de paletó, vai para a praia de blazer, porque é santo demais, e acha que tudo isso é santidade. Às vezes a pessoa na igreja fala em línguas o tempo inteiro, mas quando sai da porta para fora só fala palavrão, não tem vida com Deus. Agora o que adianta tudo isso? Não pode, não faz, não toque, não encoste, porque tudo isso é pecado, se o maior pecado é o Agag que está dentro dele. Sabe, amados, um grande mover estava impedindo Samuel, mas ele liberou este mover com a morte de Agag. Quando você lê o texto e fala, coitada das criancinhas, foi eu que disse? Não, a Bíblia que fala. Até os recém-nascidos, não poupe ninguém. Ninguém. O diabo até tentou reter um avivamento, mas com a morte da carne de Cristo, nós somos liberados para receber a bênção. Eu quero te dizer que Deus nos preparou um lugar de bênção e de prosperidade. Você não vai ser mais amarrado se você eliminar o Agag que está dentro de você. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas no meio da campanha, Ele disse sim. Não adianta o povo se iludir e achar que é de qualquer jeito. Porque Deus pode até nos abençoar, amado. Sabe aqueles pais que detestam dizer não para o filho? Como se dizer não fosse ruim, não é? Existe coisa que você precisa ouvir não. Existe coisa que você precisa pagar um preço, para que você possa dar valor. Deus não quer te dar de tudo, porque Ele tem poder para isso, mas você continuar do mesmo jeito. Um pai quando fala assim, filho, enquanto você não melhorar na escola, o presente que você quer eu não vou te dar. Ele fala, nossa pai, você é ruim, eu tenho dificuldade na escola. Você está pensando o quê? Que é fácil? Você pensa o quê? Que é fácil? Química, biologia? Na sua época não tinha, mas na minha tem, não interessa. Se você não ficar bem, você não vai receber. O pai deixou de amar por isso? Não. Então eu quero ser muito claro. Talvez você fale, agora danou-se. O Senhor não está te recusando a te abençoar, mas Ele diz assim, você precisa fazer o quê? Ser no mínimo parecido com Cristo. Primeira coisa que você deve fazer, amar o teu irmão. Se você não amar o teu irmão, você não ama a Deus. Amém? O Espírito Santo, amado, sabe quando ele vem? Quando Agag morre. Há muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas já faz algum tempo que não sente mais nada. Por quê? Porque Agag está prevalecendo. Os apóstolos saíram cheios do Espírito Santo quando a sua carne foi morta. Agag representa a carne. Antigamente, você quando chamava para orar, você orava, você tinha fervor. Hoje quando te chama para orar, você junta com outros perturbados e fica rindo do irmão que está orando. Já não tem mais aquela mesma, sabe? Já não é mais assíduo. Quando a carne está morta, aí então nós estamos preparados para o arrebatamento. Amém? Quarto e último ponto. Essa é a melhor parte da palavra. O poder das mãos levantadas. Êxodo 17:10 assim. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de amalequitas a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Você está entendendo? A guerra que o Senhor está fazendo não é contra homens, é contra o pecado, é contra o próprio homem. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Muitas pessoas imaginam assim, tá vendo? A Bíblia diz que eu não devo confiar em ninguém. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Olha lá, eu fui confiar no indivíduo, olha o que ele fez comigo. Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia nele mesmo, não é no outro. Porque se a Bíblia manda amar o meu irmão, por que a Bíblia falaria não confia nele? Amar é confiança, amar é andar junto, amar é estar com ele. Quando eu digo, olha, maldito Alexandre que confia no seu poder, na sua sabedoria, no seu conhecimento, se torna maldito, porque nós não somos nada. Sabe, irmãos, a vitória do mundo físico de Josué dependia de uma vitória no monte. Moisés aproximadamente com 120 anos. É claro que Moisés não podia mais pegar uma espada e ir lá lutar com os amalequitas, mas era um tempo final. Ele vai para cima de um monte. Arão e Hur foi junto com ele. Tadinho do velho, já não aguentava mais ficar com a mão levantada. As guerras duravam o dia inteiro e às vezes varava a noite. Quando ele levantava a mão, o povo judeu ganhava. E quando ele cansava e abaixava a mão, o povo começava a perder. O que isso significa para os nossos dias? As suas mãos têm que estar sempre levantadas. Suas palavras sempre têm que ser de ordem. Sua palavra sempre tem que ser vocacionada para aquilo que Deus tem na tua boca, aquilo que Deus colocou nos teus lábios. Sua palavra tem que ter a vocação de santidade, sabe, de Cristo. Você precisa inspirar, você precisa cheirar a Deus, a Cristo. Porque quando você levantar a tua mão, quando você liberar uma palavra, vai acontecer. Algumas pessoas falam: nossa pastor, te contei uma história desse tamanho, achei que você ia falar alguma coisa, você falou: fique em paz. Só isso? Só vai em paz, porque vai dar tudo certo. Um dia um irmão disse assim para mim: mas você não vai orar? Eu falei: não. Saiu escandalizado. Nossa, eu fui lá, contei um problema, pastor, enorme. O pastor falou: vai em paz, fique em paz. Perguntei se ele ia orar, ele disse que não, que ele tinha outra coisa para fazer. Fiz a propósito. 2 dias depois ele voltou contando a benção. Falei para você ficar em paz? Não sou eu que abençoo, quem abençoa é o Senhor. Mas eu sei em quem eu tenho servido, e as minhas mãos sempre estão levantadas para declarar a vitória. Muito pouco você vai ouvir da minha boca qualquer palavra de derrota. Muito pouco, pode até acontecer, mas não é do meu feitio. A minha palavra sempre vai ser de vitória. Mas também eu não posso passar a mão e dizer assim: olha, continua do jeito que você está, todo, sabe, enrolado, todo cheio de pecado, e achar que tudo vai ser uma bênção. Deus não vai deixar de te amar, mas muitas coisas vai deixar de acontecer pela tua semeadura. Sabe, irmãos, era uma vitória espiritual, claro. Moisés, ele entendeu isso. Ele teve esse discernimento. Ele disse: eu não posso ir lá lutar, mas eu também não posso ver o meu povo morrendo e não fazendo nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes eu fico frustrado, sabe, irmãos, com alguns pais, infelizmente, que ao invés de manter os seus filhos na igreja, diz assim: filho, vai se divertir, fazer qualquer coisa em outro lugar, você só fica na igreja. Louvado seja Deus que Ele está na igreja. A diversão para essas pessoas talvez é a balada. A balada talvez vai trazer tantas outras coisas ruins. Pastor, eu não posso ir em nenhum lugar como esse. Pode, a Bíblia diz que você pode tudo. Nem todo lugar te é lícito ir, mas você pode, amém? Mas o que você vai encontrar lá? Chega lá, o Espírito Santo fala: o que você está fazendo aqui? Você fala: não sei. Esse lugar antigamente me agradava, hoje eu não sinto mais nada. Por quê? Porque esse amalequita em especial já foi tirado de você. Agora deve ter um ou outro aí que todos nós infelizmente carregamos. Precisa ser tirado, amado.
Não é para que você seja melhor para Deus, é para que você seja melhor para você mesmo. É para que você entenda, sabe, que muitas coisas poderiam ser melhor. A vitória não dependia de nenhuma estratégia humana, mas de uma estratégia espiritual. Sabe por quê? Porque em quem Deus deu esse discernimento para Moisés? Por que Deus deu? Como eu disse, Moisés não poderia estar lá lutando, mas ele tinha a intercessão. Talvez você não consegue fazer nada, você não consegue pregar, você não consegue ministrar, você não é líder de célula, mas você tem um poder dentro de você que é a oração. Independente se você ora 2 minutos, 5 minutos ou 2 horas, a tua oração sobe diante do céu quando você reconhece que você tem um chamado para isso. Pastor, esse é meu chamado? Todos nós temos chamado para orar, todos. Amém? E o chamado para orar, consequentemente, dá muitos dons. Você ora, você cura, você ora, você liberta, você ora, você tem revelação, você ora, você faz um monte de coisa. Porque o dom é um só que se manifesta de várias formas. Sabe, irmão? O Espírito de Deus nos dê sempre esse discernimento para entender quais são as nossas muitas lutas espirituais. Hoje eu disse para uma pessoa em aconselhamento, a pessoa é muito triste, entendi a posição dela, mas eu disse, será que você não percebeu que Deus está mudando o foco da tua vida? Falou, como assim? Eu falei, você não ora a Deus que você gostaria de mudar, de ser diferente? Sim. Aí, mas logo agora então, Deus é assim, quando você menos espera, Ele te surpreende. Mas e se não dá certo? Fica em paz. Saiu sem orar. Nossa, pastor, você faz isso? Não, às vezes a gente ora, na maioria. Mas algumas vezes, amado, eu não quero que a pessoa saia daqui dizendo, tá vendo? O pastor orou e aconteceu. Eu digo, ore, porque Deus vai responder. O mesmo Deus que está em mim, está em você. O mesmo Deus que opera em mim, opera em você. É claro que quando a pessoa sai, eu oro. Amém? Que eu não sou besta nem nada. Eu apresento ao Senhor. O Senhor vai na frente. Honra, Senhor, a palavra do teu servo. Muitas vezes faço isso, mas na maioria das vezes, amado, eu continuo fazendo o meu trabalho, porque eu sei a quem nós temos servido. Amém? E nada diante de Deus é por acaso. Deus não deixou você passar por uma situação como essa para simplesmente falar, sabe o que é? Esqueci de você. Tinha tanta coisa para fazer e esqueci de você. Foi mal. Pelo contrário, não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Você sabia que todos os dias, eu não sei exatamente, esse dia eu estava vendo na internet, a sua pele, ela vai se descamando, né? Você vai trocando de pele. Sabe quando você às vezes assim está batendo sol na tua janela e você sacode um cobertor, você vê aquele negocinho parecendo uma névoa, aquilo é pele. Pele do teu corpo, mínimos, né? E é disso que os ácaros se alimentam. Aí você fala, mas eu nunca vi minha pele então. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, você cresce. Enquanto você dorme, cai fio de cabelo. Já pensou se a gente visse cada fio de cabelo cair? Você ficaria doida. Eu conheço algumas mulheres que de repente desmaiavam na hora. Ah, mais um! Sabe, irmão? Saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós vamos para a batalha e achamos que a base da nossa capacidade é humana. É nós que podemos fazer. Moisés não, ele conseguiu enxergar o pano de fundo daquela batalha. Ele sabia que era totalmente espiritual. Quem vai fazer isso? O pau está quebrando lá fora e você está lá na tua casa de mãos erguidas. Faça essa experiência e você vai ver. Já aconteceu comigo. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu estou com a mão e pés amarrado, mas as minhas mãos estão levantadas. E a tua palavra diz que quando eu levantar as minhas mãos, o Senhor fará acontecer. Sabe, irmão, não sei se você já reparou, toda vez que eu estou ministrando ou que eu estou louvando, eu sempre estou com a mão levantada, sempre. Porque eu entendo que toda vez que eu levanto a mão, Deus está operando. A nossa mão há uma unção de poder, de cura, de milagre. E Deus, Ele quer usar a tua boca, tão somente o teu corpo, para manifestar aquilo que Ele quer. Eu já vi pessoas que muitas vezes ao longo do meu ministério falaram, pastor, você estava orando e na hora que você passou a mão assim, eu senti como um fogo passar por mim. Eu particularmente não senti nada. Não vi nada saindo da minha mão, né? Parecendo os cavaleiros do zodíaco, sabe? Que faz assim, sabe, aquela chama de fogo. Não senti nada. Mas a unção de Deus estava lá. Sabe o que é isso, irmãos? É você tão somente ficar na presença dEle e aguardar. Às vezes nós achamos que a nossa vitória ela vai cair do céu.
não é que cai do céu, é uma conquista, sabe? Tem gente tão bobo. Às vezes o cara é tão feio como eu, que casa com uma mulher bonita, depois ele fica se achando o cara. Quanto tempo o indivíduo teve que estar lá, sabe, falando até conquistar, né, Sandro? Conquistou a Gláucia, né? O negão teve que chegar junto muitas vezes, não é? Mais ou menos, né? Houve um pouco parte da conquista da parte dela, né? Enfim, eu falo do homem, né? Porque o homem tem muito disso. Hoje em dia está tão mudado, né, irmãos? Hoje em dia as mulheres que vão atrás, né? Fazer o chaveco. Mas vamos deixar isso para lá. Essa é a função do homem. E às vezes o cara feio, coitado, com aquele mulherão, alguém fala, nossa, ele tem sorte. Não, ele conquistou. Se fosse pela beleza dele, pelo dinheiro que ele tem no bolso, ele não pegava ninguém. Mas a vida nos ensina que nós temos que conquistar. Amém? Um filho, para conquistar o coração do pai, é com rebeldia que ele conquista? Não. Assim é com Deus. Mas pastor, você diz que Deus me ama. Deus ama, mas não é conivente com o nosso erro. Amém? Conquista esta, que só foi conseguida através das batalhas travadas de uma longa vida. Sabe, irmãos, a vida do cristão, por muitas vezes ela é espinhosa. Não por ele ser melhor do que ninguém, mas pelo simples fato de que fomos chamados para com Deus vencer as batalhas e vencer o inimigo da nossa alma. Portanto, tente de todas as formas deter aquilo que te barra e tenha a vitória do Senhor. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deixa esse texto aí, por favor. Em todas as coisas somos mais que quem vence é quem luta ou quem participa de um campeonato, alguma coisa do tipo, não é? Então, a Bíblia diz assim, em todas as coisas, não é só numa determinada área, mas em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Você vai vencer não uma vez, não duas vezes, não três vezes. Consequentemente está dizendo, você não vai ter uma luta só, você vai ter duas, você vai ter três, você vai ter quatro. Por quê? Porque por meio de quem? Daquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo, Deus. Por meio dele que você é vencedor. Então, meu amado, vamos deixar, sabe, muitas vezes de ser hipócrita, de achar que você é o cara, você não é ninguém. Você precisa declarar a morte desse Agag. E nós vamos para o trono agora. E eu quero que você coloque diante do Senhor, não o seu pedido mais. Você fez isso durante o culto inteiro. Você vai colocar diante do Senhor o Agag, que por muitas vezes quer se manifestar na tua vida. Você fala, Senhor, eu sei do meu erro. Não quero te dizer que em 2018 isso vai embora. Pode ser que vá embora esse ano ainda. Pode ser que demore um processo de tempo. Mas você precisa entender o que Deus está te dizendo. Eu quero te abençoar. Eu vou te abençoar. Ainda que você não consiga se libertar, mas você precisa saber qual é o mal que te assola. É como uma pessoa que tem diabetes. E o médico diz, olha, infelizmente você está com grau elevado, você precisa evitar açúcar. Aí o cara fala assim, o médico não está vendo. A esposa não está vendo, o filho não está vendo, vou comer um docinho a mais. Hoje não faz mal, amanhã talvez altera um pouquinho, né? Você toma lá um remédio, mas você tá lutando contra quem? Contra as pessoas ou contra você mesmo? Então, amado, quando Deus detecta em nós, né? O raio-x de Deus passa e diz assim, olha, existe isso, e isso pode te matar espiritualmente, é o que muitas vezes acontece. Uma das coisas que mais acontece com crente, principalmente crente brasileiro, é rebeldia. Ele fala assim, eu não aceito isso. Engraçado que o pastor libera, o pai, a mãe libera, fala, ensina, mas chega uma hora que ele fala, eu não quero aceitar. O ser humano não é assim? Uma coisa que o brasileiro tem problema, amado, é de submeter. É um dos povos mais insubmissos que tem. Não é verdade? É na rua, é no trânsito, sabe, só nega imposto. E aí fala, até os políticos fazem, ainda se justifica nisso. Infelizmente, não somos abençoados por causa disso. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Às vezes o nosso Senhor é o dinheiro, o nosso Senhor é o poder. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mude isso. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28,
Quando você se posicionar diante de Deus, as bênçãos correm atrás de você. Você não precisa mais correr atrás de bênção. Nós nunca mais iremos precisar fazer campanha de nada, nem orar e buscar a nada, porque aquele que sabe todas as coisas conhece as tuas necessidades e conhece os teus sonhos. Mas por que nós fazemos? Porque o ser humano infelizmente ainda não aprendeu da maneira que deveria aprender. Hoje o Senhor citou uma única coisa que engloba todos, ao qual nós chamamos de Agag, que era o rei dos amalequitas. É aquilo que impedia a obra de Deus. Então quando te perguntarem quem é Agag, Agag era o rei dos amalequitas, que quando o povo judeu saiu do Egito para conquistar a terra prometida, foi o povo inimigo que levantou-se e tentou fazer o bloqueio. Eles também foram aqueles que quando Davi estava à guerra, e as mulheres ficou lá no acampamento, eles foram, mataram todas as mulheres e crianças. É este mesmo povo que Samuel, quando ele chega lá e ele olha para o rei Saul falou assim: pronto, a obra foi feita. Ele falou: a obra foi feita? Sim, a obra foi feita. Ele falou: mas eu estou ouvindo barulho de ovelha, eu estou ouvindo, sabe, barulho de animais. Que animais são esses? Aí o rei Saul, né, hipócrita, disse assim: não, nós matamos todos os amalequitas, alguns foram embora, mas eu guardei o rei aqui, nós vamos humilhar este rei. E está vendo toda a posse que ele tem? Nós vamos pegar para nós e vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Se você ler o texto e depois continuar lendo, Samuel fala assim: Deus não se agrada de sacrifício de animais, Deus se agrada no sacrifício de obediência. Aquilo que foi pedido para você, você deveria ter feito à risca. Chama o rei aqui. Quando ele chama o rei, Samuel, que era profeta e sacerdote, arranca a espada e mata o rei Agag na frente de todo mundo. Ele diz assim: tu que mandou o teu povo matar as mulheres cristãs, matar os filhos, matar as crianças, a mesma espada que você um dia levantou é a mesma que ceifa a tua vida. Aí você fala: nossa, mas que homem de Deus é esse que mata? Amado, eu quero te dizer que Deus é muito bom, mas Deus é justiça. Mas você está falando do Deus do Velho Testamento, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Deus é radical naquilo que Ele não aceita. Nós aqui imaginamos que Deus vai passar a mão em tudo, e achar que tudo é flores, e que agora vai ficar tudo lindo. Verdade, você é salvo, você é liberto, você é amado de Deus. Mas não deixa o pecado dominar, porque se o pecado dominar, é Agag que vai se pronunciar. Amém? Você é santo, e se o pecado bater na tua porta, manda ele embora. Pastor, mas eu errei, eu pequei, então peça perdão e não faça mais. Não caia na besteira de dizer nunca mais vou fazer, porque aquilo que você disse que nunca mais vai fazer é o que você faz todo dia. Nós sempre vamos lutar contra, sempre vamos bater de frente, isso é fato. Mas a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Deixa o Senhor te abençoar. Pastor, mas pelo sangue de Cristo eu não fui santificado? Eu não fui justificado? Sim. É por isso que eu digo que você é salvo, que você é santo, que você é abençoado. O pecado não vai tirá-lo da presença do Senhor, mas vai tirar as coisas que nesta terra você poderia alcançar. Aí é fato. Amém? O pecado é o câncer que vai consumir aquilo que você poderia receber. Só para concluir, Daniel 10, já li isso a semana passada, capítulo 10, versículo 12. O anjo chega a Daniel, depois que ele ora 21 dias, aparece a ele dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, humilhando diante do Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Agora eu quero traduzir isso. No momento que você orou no primeiro dia da campanha, foi ouvidas as tuas palavras. Só que Daniel continuou no jejum, Daniel continuou no propósito. Daniel, muitos se levantaram para que ele parasse de orar, para que ele parasse de adorar o Senhor. Ele teve muitas batalhas. O crente de hoje não quer ter batalha, sabe? Ele quer que as coisas sejam a cada dia mil maravilhas. Não vai ser, irmão, não se engane. As nossas vidas sempre vai ter batalha, faz parte do crescimento e do procedimento da vida de Deus. Ele nunca disse que você andaria no mar de rosa, Ele disse que você andaria sobre o mar, e se precisa abriria o mar, mas você tem que andar. Não acha que Deus vai fazer tudo, tem coisa que nós iremos fazer. Agora deixa eu dizer a última coisa. Essa campanha é uma campanha que nós falamos de sacrifício financeiro.
Eu quero prosperar, eu quero caminhar com Deus, eu quero que 2018 a minha vida anda. Sabe, na hora de ofertar ao trono do Senhor, você vem com oferta de migalhas. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode não ter nada, mas se o teu coração está aplicado diante do Senhor, Ele recebe a tua oferta. Agora Deus sabe aquilo que te custa. Certa vez tentaram dar um campo para Davi, ele disse assim: eu não vou aceitar oferecer nada ao Senhor que não me custe. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que algumas campanhas atrás, no ano seguinte, foi pior do que o ano antecessor, porque na hora que ele tinha a oportunidade de semear, ele não semeou. Ele falou: não, vai me faltar. Talvez vai faltar para o panetone, para as férias que eu disse que ia fazer, para a viagem. Então eu vou reter isso aqui. Deus entende todas as coisas. Fato, Deus entende. Só que a vida é feita de semeadura. E quando nós não semeamos, nós não colhemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser fiel em todas as áreas, principalmente financeira. Amém? Uma coisa que nós precisamos entender é que a obra do Senhor, ela precisa ser concluída. E você tem a oportunidade de ser chamado de Deus. Você pode dizer: eu quero, como pode dizer: eu não quero. Deus vai respeitar. E aqueles que disserem: eu quero, Deus saberá te pagar muito bem. Amém?